Olá pessoal, vamos lá continuar as nossas aulas, tá? Não podemos parar, né? Então, como eu havia prometido, nossa aulinha de hoje, tá certo? Vamos ver cones, né? Nós já vimos cubo e paralelepípedo em uma aula, depois já vimos prismas e o último foi cilindros. Agora, dando sequência aos sólidos geométricos, vamos ver os cones, tá certo? Tá aqui a imagem do cone, né? Conezinho, chapéuzinho de aniversário, né? O cone de trânsito, cone, essa figurazinha aqui, tá? Alguns elementos do cone, né? Nós temos aqui o vértice, né? Tá certo? Aqui, ó. Aqui é o vértice do cone. O vértice do cone. A altura é do vértice até o centro aqui, tá? A altura. Esse cone aqui é um cone reto, tá? Nós também temos o cone oblíquo, que ele é um pouquinho mais... ele é inclinado assim, tá? Esse aqui é chamado cone reto porque a altura forma um ângulo de 90 graus aqui com a base. Nós estudamos o prisma reto, o cilindro reto e agora o cone reto, tá? Mas também temos esses três oblíquos, né? Um pouquinho torto. Mas como eles são menos cobrados, né? A gente acaba não falando muito, né? A não ser que seja uma aula bem aprofundada mesmo. Ok? Então, a altura, aqui o raio da base, tá? A base que é um círculo, então aqui seria o raio da base. E surge um elemento novo que não tinha nas outras figuras, que é a geratriz. A reta geratriz é essa retazinha aqui, ó, do cone, né? A gente destaca essa daqui, mas é qualquer reta que saia do vértice e toque aqui a circunferência da base, tá certo? Então, essa seria a reta geratriz. Desses três elementos aqui apresentados, a gente já pode até fazer uma formulazinha, né? Porque aqui você observa um triângulo retângulo entre esses três elementos, ó. Destacar ele aqui, ó. Dentro do cone tem aqui, ó, um triângulozinho retângulo. Não sei se vocês vão perceber aí, tá? Tem um triângulozinho retângulo. Então, caso a questão, né, envolva os três aqui, você pode fazer a relação de Pitágoras, certo? Ó, geratriz ao quadrado, porque a geratriz está fazendo o papel de quem? Da hipotenusa. Geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então aqui nós temos uma formulazinha envolvendo esses três elementos do cone. A geratriz, o raio e a altura. Beleza? Primeira formulazinha do cone. Então, aqui para o cone, assim como foi para o prisma, o cilindro, o cubo e o paralelepípedo, a gente vai fixar em duas coisas, né? Em calcular a área e volume. E para calcular a área, como eu já havia falado em outras aulas, o ideal é você planificar, porque você vai calcular o material envolvido, né? Para a construção desse cone, por exemplo. Então, o ideal é você planificar, né? Colocar no plano. Aqui tem a imagem do cone aberto, né? Você rasgou aqui o cone e fez a abertura. Se você imaginar essa abertura, né? Você pegar lá aquele chapéuzinho de aniversário e abrir ele assim, né? Você vai ter essa figura aqui. E aqui está incluso, né, a base, certo? Está incluso a base. É aquela questão, né, de você analisar a contextualização. Pode ser que uma contextualização não tenha base, né? Seja a casquinha do sorvete, por exemplo, né, que não tem a base, é só o cone oco, né? Seria um exemplo, tá certo? Mas aqui nós temos a parte lateral e a base. Observe que a parte lateral aqui, ela é um setor circular, tá? Ela advém aqui de um círculo, ok? A formulazinha para calcular a área disso daqui, tá? Eu vou evitar a demonstração, eu vou colocar só a fórmula já pronta, tá? Então, para encontrar aqui a área lateral, essa área aqui, ó, você vai fazer a seguinte formulazinha: π vezes R vezes G. Esse R é o raio da base e o G é a geratriz, tá certo? Aí, para calcular a área disso aqui, a gente vai fazer uma relação dessa circunferência aqui, tá? Com aquela outra lá, mas eu vou evitar essa demonstração aqui e só colocar aqui, ó, a área lateral é πRG. Só esse produtozinho aqui já resolve, tá certo? Área lateral. A área da base, a base é um círculo, tá? O raiozinho da base. Então, a área da base, formulazinha, a área do círculo, né? πr ao quadrado. πRG, área lateral,
πr ao quadrado, área da base. E a área total, né, só tem uma base nesse caso, né? Se você lembrar do cilindro, o cilindro tem duas bases, o prisma tem duas bases. No caso do cone, só uma base mesmo, então só soma os dois, né? Vai ser a soma da área da base mais a área lateral. Aí eu não vou nem juntar essas duas fórmulas, tá? Porque você pode fazer isso de maneira separada, né? Calcula a área lateral, calcula a área da base e soma, né? Precisa juntar aqui as duas, colocar em evidência, acaba confundindo mais o aluno, tá certo? Então a área lateral πrg, a área da base πr ao quadrado e a área total soma as duas, beleza? Aí para o volume tem uma diferençazinha aqui, pessoal. Para o volume, nós tínhamos a fórmula geral de volume, né, que é multiplicar a área da base vezes a altura. Mas em sólidos, com esse formato aqui, ó, que tem um vértice, tá? Tem um pontinho aqui, encolhendo para cá, que é o caso do cone e da pirâmide, você vai fazer a área da base vezes a altura dividido por 3. Você divide por 3, tá certo? Então a área da base vezes a altura dividido por 3. Se quiser substituir pela área da base, né, que a gente já sabe aqui, é uma área fixa, né, não vai mudar. Você coloca aqui, ó, volume de um cone, πr ao quadrado, né, lógico que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Pronto, aqui seria a formulazinha, né, final aqui, ó, para o volume. Tá certo? Então, quatro formulazinhas bem tranquilas, né? Área lateral πrg, área da base πr ao quadrado, área total são mais duas, né? Volume, área da base πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. A única novidade aqui para o cone mesmo é a geratriz, né? Essa formulazinha aqui que você precisa, né, para calcular a área lateral, por exemplo, né? Só calcula a lateral se você tiver a geratriz. Beleza? Então o cone é uma figura bem simplesinha, né, de você trabalhar. As questões de cone não são tão complexas. Existe a figura do tronco de cone, aí sim ele dá um pouco mais de trabalho. Mas como a gente está trabalhando mais voltado para o Enem, o tronco de cone ele só foi cobrado uma vez em todos esses anos, né? Só a título de conhecimento, ó, o tronco de cone seria você quebrar o cone aqui, ó, tá? Até aqui, por exemplo, né? Pronto, o que sobrou aqui é o tronco de cone. Teria essa figurazinha aqui, ó. Teria aqui essa figurazinha. Pronto, tronco de cone. Aí tem como calcular a área lateral, tem como calcular a área dessas duas bases, volume. Mas a gente não vai cobrar tronco de cone, só o cone inteiro, tá? Com o outro pedacinho dele aqui. Beleza? Ok? Então, seria isso. O TD está na descrição do vídeo. Você vai pegar o TD, vai fazer as questões. Na próxima aula a gente corrige e eu recebo o TD. Ok, pessoal? Valeu, por hoje era só. Tchau.